Olá, o meu nome é Emily e o nosso grupo irá falar sobre produção de gás natural através de biodigestores. O que são biodigestores? A ideia é aproveitar os dejetos orgânicos de forma simples e prática, com o intuito de melhorar o meio ambiente. O biodigestor é uma alternativa simples e prática que serve para aproveitar os dejetos orgânicos que normalmente são descartados de diversas formas no meio ambiente. Trata-se de uma câmara hermética onde são acumulados os resíduos vegetais e excrementos de animais que, por meio de um processo natural de bactérias presentes nesses dejetos, são decompostos e transformados em biogás e em biofertilizantes, contribuindo para a economia familiar ao baixar os custos de produção e melhorando o meio ambiente. O processo biológico que ocorre dentro de um biodigestor é chamado de fermentação anaeróbia e consiste na decomposição dos dejetos orgânicos por meio de bactérias que trabalham na ausência de oxigênio. Para isso, iguais quantidades de dejetos e água são misturados e introduzidos dentro do digestor para dar início ao processo de decomposição. Ao final desse processo, é produzido um gás rico em metano, mais conhecido como biogás, e utilizado como combustível, além do resíduo rico em nitrogênio, fósforo e potássio, que serve como fertilizante orgânico. O tratamento anaeróbio aos dejetos elimina o seu forte odor. Uma das características mais importantes da biodigestão é a diminuição potencial de contaminação causada pelos excrementos animais e humanos, diminuindo a chamada demanda química de oxigênio e a demanda biológica de oxigênio em até 90%. O gás natural é formado por uma cadeia de hidrocarbonetos, que são compostos químicos que são constituídos basicamente por hidrogênio e carbono. O componente principal do gás natural é o metano, o CH4. E no restante de sua composição, há pequenas parcelas de etano, propano e outros hidrocarbonetos de maior peso molecular. O biodigestor é um dispositivo que, através dos resíduos orgânicos, que muitas vezes são alimentos que são descartados em lixões e emitem gases estufas na atmosfera, produzem gás natural para usos como chuveiro e fogões. Olá, me chamo Glauciele Gonçalves e vou falar um pouquinho da utilização desse gás natural. As formas de uso do gás natural dependem da concentração dos gases que o compõem. Através da combustão, o metano é utilizado como geração de energia. Isto faz com que ele seja o componente do biogás que possui o maior valor agregado. Na figura que mostrarei a seguir, é possível ver as formas de uso do biogás em função da concentração do metano. Como vocês viram na imagem anterior, o biogás é um conjunto de gases que possui poucas possibilidades de uso em sua forma natural. Para que ele seja aproveitado, é necessário separá-lo em seus componentes. Cada componente separado poderá então ser utilizado para diferentes fins. Meu nome é Mariana e eu vou falar um pouco sobre o funcionamento dos biodigestores. O biodigestor é formado principalmente por um coletor de biomassa, o fermentador e o tanque de armazenamento. Depois de passar pelo coletor de biomassa, o material vai direto
para o fermentador, onde ocorre o processo de aceleração da biodigestão. Biodigestão nada mais é do que a digestão dos micro-organismos, que são bactérias anaeróbicas. Essas bactérias anaeróbicas precisam de algumas condições muito importantes para a produção do biogás. Uma dessas condições é a inexistência de ar. O biodigestor deve ser muito bem vedado, para que não ocorram passagens de ar, pois se houver passagem de ar, as bactérias anaeróbicas irão morrer e não conseguiremos produzir com eficiência o nosso biogás. Outra dos requisitos seria a temperatura. No interior do biodigestor não deve ser maior do que 45 graus e nem menor do que 15 graus. E esses micro-organismos também necessitam de nutrientes, que são os sais minerais, o carbono e nitrogênio. Os compostos nitrogenados e compostos de carbono devem ser equilibrados para uma maior eficiência na produção do biogás. E outra necessidade é o teor de água, que, dependendo do peso do material, deve ser de 90% a 95% de umidade. E essa umidade é muito relativa de acordo com o material utilizado. O princípio dos biodigestores se baseia no processo anaeróbico. Se trata de um ambiente artificial e favorável ao desenvolvimento de bactérias anaeróbias. Existem vários modelos de biodigestores, sendo cada um deles adequado aos resíduos no meio rural, podendo ser operado com cargas contínuas e bateladas. Camila Vitória. Meu nome é Gabriela, eu vou falar sobre biodigestores de batelada. Os biodigestores de batelada são biodigestores que operam de forma descontínua, ou seja, são alimentados uma vez só com uma grande quantidade de matéria orgânica e depois são fechados hermeticamente, de forma a não permitir a entrada de oxigênio por um certo período de tempo, podendo variar de 40 até 60 dias. Após esse período, a produção de biogás começa a cair, indicando que a matéria já foi decomposta. Com isso, podendo já se fazer a retirada de 80% da matéria restante biofertilizante, mantendo-se 20% da matéria orgânica para fornecer as bactérias necessárias para a decomposição da matéria que vai ser colocada na próxima batelada. Aqui nós temos um esquema de biodigestor caseiro. Bom, aqui, essa entrada do biodigestor, aqui estaria simulando o coletor de biomassa, Nesse espaço aqui seria o fermentador, que é onde ocorre a aceleração, do processo de biodigestão, que vão pelo tubo de saída do biogás até aqui o armazenamento do biogás, que seria o tanque de armazenamento, que aqui, como é caseiro, seria uma câmara de pneu. E essa dica de biodigestor caseiro é muito bacana, pois é uma solução muito boa para diminuir a quantidade de resíduos que nós temos nos aterros sanitários, que estão nos lixões e geram muita poluição, E além disso, o biogás ele tem uma eficiência energética, quando convertido em energia elétrica, E outra coisa, se você não quiser converter, para energia elétrica, você também pode usar o gás natural de combustão nos fogões, em casa. Então, é uma ótima maneira de aproveitar esses resíduos que a gente não usaria para nada e transformar em gás natural para utilizar no fogão, ou então transformar, converter em energia elétrica para usar em casa. Oi, meu nome é Gleice Gonçalves e eu vou explicar um pouquinho das etapas, beleza? O gás pode ser aproveitado para geração elétrica, movimentando
um gerador com motor a combustão, ou alimentando caldeiras, formos e aquecedores. A parte sólida dos resíduos pode ser utilizada em biofertilizantes. A água limpa pode ser resultante do processo usada na imigração de lavouras ou retornar ao rio, beleza? Já o gasômetro acumula o gás proveniente da decomposição dos resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos são armazenados no biodigestor, construído em alvenaria sob o solo. Após a ação das bactérias, os resíduos escorrem para um tanque onde sofre a decantação. Então, galera, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês acompanharem as etapas e lerem tudo explicadinho, beleza? Com o crescimento da população e grande demanda agrícola, os agricultores estão preferindo utilizar biodigestores, que além de possuírem gastos somente durante a sua construção e manutenção, são benéficos para o meio ambiente, diminuindo o efeito estufa e o aquecimento global, já que o gás que seria liberado, o metano, ele é fermentado e transformado no gás natural, que utilizamos na cozinha, o que também é muito econômico, já que as pessoas não precisarão mais utilizar botijões de gás,